Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, eu insisto em dizer que o Evangelho que está sendo pregado por aí nas denominações é um outro evangelho. É um evangelho que já foi muito além do evangelho que o Senhor Jesus pregou. Por isso, é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Esse tipo de pregação que está acontecendo por aí nas denominações, onde as pessoas estão sendo levadas para o misticismo, para o comércio, para o cristianismo, para invencionices, para fábulas, para espíritos enganadores, para ensinos de demônios, para a prosperidade financeira, para a fascinação das riquezas, para o amor do dinheiro, para muitas outras práticas erradas que estão totalmente em desacordo com o evangelho genuíno. Sim, isso está acontecendo nas denominações, onde infelizmente muitos que ainda não se deram conta disso estão tolerando de boa mente quem vem pregando um outro evangelho. Um evangelho que é o evangelho misturado, deturpado e pervertido, para o qual muitos não dizem anátema. Pelo contrário, recebem, toleram, aceitam, ficam ávidos por essas pregações que prometem muitas coisas que não estão de acordo com o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é para você se atentar, para você se despertar nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, para que você possa, ao concluir que a pregação do evangelho está sendo tolerada por você, a pregação do evangelho misturado para pervertido está sendo tolerado por você, quando você se despertar disso, quando você quando você começar a entender que isso está acontecendo com você e que você é vítima disso, o que você tem que fazer para poder escapar, fugir e sair fora disso? É voltar para o evangelho genuíno. Foi com esse objetivo que o Senhor Jesus te enviou essa mensagem aqui hoje, muito clara e simples para a sua vida. Para que você, quando ler essa mensagem, possa entender na hora o que Ele quer que você faça. E o que o Senhor Jesus quer que você faça é sair fora, fugir, escapar desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não serve para a sua vida. É nocivo, te estraga. É um fermento que está apodrecendo a sua vida, física e espiritualmente falando também, o que é pior ainda. Então, para você não correr o risco de continuar envolvido e enredado por esse outro evangelho misturado do pai pervertido, que você com certeza está tolerando de boa mente, porque aqueles que vêm pregando esse evangelho para você são pastores, bispos e apóstolos, que são vistos por você como homens de Deus, mas no fundo eles não são, porque eles não estão comprometidos com a pregação do evangelho genuíno do Senhor Jesus. Pelo contrário, eles estão pregando outro evangelho. Eles não são um anjo que vieram do céu para pregar outro evangelho, mas eles são homens que estão pregando outro evangelho, para o qual hoje você tem que dizer anátema. Porque quando o Senhor Jesus veio, e até mesmo antes dele surgir, a pregação do evangelho era baseada toda em arrependimento. Não era baseado nas coisas que são hoje. Não era baseado em prosperidade financeira, em riquezas, em invencionices, em ensinos de demônios, em cristianismos, em outras doutrinas. Não era baseado em nada disso. A pregação do evangelho do reino que o próprio Senhor Jesus pregou era toda baseada em arrependimento.
E eu vou provar isso para você lendo as Escrituras. E o primeiro texto que eu vou ler para provar que a pregação do Evangelho do Reino, principalmente feita pelo Senhor Jesus, era baseada em arrependimento, eu vou ler aqui 3 textos que vão fazer com que isso esteja muito claro para você. É um texto que vai te conscientizar de que a pregação do Evangelho era toda baseada em arrependimento. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, meus irmãos, a pregação do Evangelho visava levar o homem ao arrependimento sincero, para que assim a sua conversão acontecesse de forma sincera também. Porque o reino do céu já estava próximo. Então, quando João Batista começou a dizer arrependei-vos, era assim que ele deveria fazer, com o objetivo de que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, se arrependessem sinceramente, para se converterem também sinceramente e assim poderem ser salvos. A pregação dele era baseada nisso, em arrependimento. O segundo texto está aqui em Marcos. Nesse texto de Marcos é o próprio Senhor Jesus pregando o Evangelho. Marcos capítulo 1. Aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, nos versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, nos versículos 14 e 15. Está escrito assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Como ele pregava o Evangelho de Deus? Ele pregava o Evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, nosso exemplo, ele pregava o Evangelho, dizendo para as pessoas se arrependerem. E para crerem no Evangelho. Elas deveriam se arrepender dos pecados, dos erros, da vida. Tinha que ser um arrependimento sincero, para que elas pudessem crer no Evangelho. E assim, elas estariam salvas. Então, meus irmãos, esse é o exemplo claro e simples de que a pregação do Evangelho genuíno, ou o Evangelho do Reino, era anunciada se baseando em arrependimento, em que as pessoas se arrependessem. Veja, então aqui, eu vou ler aqui mais um texto para que vocês vejam que isso realmente aconteceu. O texto que eu vou ler agora que está aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, meus irmãos, aqui, Pedro, pregando, dizia isso para as pessoas. Pregando o Evangelho, ele dizia isso para as pessoas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, as pessoas tinham que se arrepender sinceramente e se converter sinceramente para que os pecados delas fossem cancelados. Essa era a pregação que Pedro fazia e que os apóstolos também fizeram. Então, meus irmãos, eu li aqui 3 textos que mostram claramente que a pregação do Evangelho genuíno, ou o Evangelho do Reino de Deus, que inicialmente foi pregado pelo próprio Senhor Jesus, é todo baseado em arrependimento, para que depois disso houvesse a conversão sincera e as pessoas fossem, e os pecados das pessoas fossem cancelados. Então, é assim que deve ser. Hoje, infelizmente, a pregação do Evangelho está totalmente contrário a tudo isso. Hoje se prega outras coisas que foram muito além disso.
coisas erradas, coisas pervertidas, coisas absurdas que estão sendo pregadas por aí nas denominações, por pastores, bispos e apóstolos. E, infelizmente, a essa pregação errada, que não tem nada a ver com a pregação do evangelho genuíno, é a essa pregação errada que muitos estão tolerando de boa mente, quem vem pregando o evangelho assim. E isso não pode continuar acontecendo, é um erro que não pode continuar acontecendo hoje. Então, meus irmãos, isso que foi falado aqui sobre a pregação do evangelho do reino, que é toda baseada em arrependimento, para que aquelas pessoas que ouçam pregações desse tipo se arrependam sinceramente, se convertam sinceramente, para que os pecados delas sejam cancelados, tem que continuar. Mas para isso acontecer, cada um de nós hoje temos que nos conscientizar de que é assim. Essa é a pregação do evangelho que o Senhor Jesus concorda e aprova. Ele não aprova uma pregação de um outro evangelho, que é totalmente diferente da pregação do evangelho genuíno. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso, para podermos agir como o Senhor Jesus, o nosso exemplo, que pregou o evangelho do reino, dizendo para as pessoas se arrependerem. Esse exemplo, Pedro seguiu quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A mesma pregação que o Senhor Jesus fez, Pedro fez, no mesmo sentido, de que as pessoas pudessem se arrepender e se converter. Então, hoje nós temos que entender isso, para que possamos fazer uma pregação do evangelho genuíno. Para que possamos fazer uma pregação do evangelho genuíno, tem que ser baseado em arrependimento. Nós temos que pregar para as pessoas se arrependerem, se converterem, hoje. Porque hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam se arrepender e crer naquele que iniciou a pregação do evangelho genuíno, que é o Senhor Jesus. O próprio Pedro falou que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso também faz parte da pregação do evangelho genuíno. Então, meus irmãos, vamos nos encorajar, vamos nos estimular uns aos outros. Vamos fazer isso para que todos nós juntos, como igreja, possamos pregar a pregação do evangelho certo, a pregação do evangelho que o próprio Senhor Jesus fez, uma pregação que seja baseado em arrependimento. Vamos proclamar esse evangelho para que as pessoas possam se arrepender e se converter. Isso tem que acontecer por nossa parte hoje, de nossa parte, tem que ser assim. Só assim estaremos agradando ao Senhor Jesus. Quando Ele vê que nós estamos pregando o evangelho do mesmo jeito que Ele pregou, no mesmo sentido, com o objetivo de que as pessoas se arrependam sinceramente, se convertam sinceramente, quando fizermos isso, dessa forma, aí sim estaremos pregando o evangelho que o Senhor Jesus concorda que estejamos pregando, que é o evangelho que leve as pessoas ao arrependimento, e não um outro evangelho que está levando as pessoas para a vacinação das riquezas, para o enriquecimento, para as coisas terrenas, para os negócios dessa vida. Esse é o evangelho errado. O evangelho certo é o evangelho genuíno, para o qual você tem que voltar, para poder pregar esse evangelho sempre, para poder defender a pregação do evangelho baseada no arrependimento, para que assim aconteça. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem inicial sobre o evangelho para a sua vida hoje, para que você possa entender o que deve ser feito por você. Porque o Senhor Jesus te disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas qual evangelho tem que ser pregado a toda criatura? É o evangelho genuíno, que leve as pessoas ao arrependimento e à conversão sincera. Esse é o evangelho que nós devemos pregar. Esse é o evangelho que nós devemos dar testemunho. Então, meus irmãos, vamos agir assim. Vamos agir assim, porque assim estaremos sendo aprovados pelo Senhor Jesus, quando Ele mesmo vê com seus próprios olhos que nós aqui estamos pregando o evangelho do reino de Deus como o próprio Senhor Jesus pregou.
Vamos fazer isso. Vamos cumprir essa missão sem falha alguma, desse jeito. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é: ouça o que o Espírito diz. Sim, meus irmãos, você e eu, que estamos em Cristo, temos que dar ouvidos ao que o Espírito diz. O que o Espírito diz é algo certo, é algo bom, é algo perfeito, é algo que não vai nos levar a tropeçar, não vai nos levar a falhar, não vai nos levar a errar, a pecar, não vai nos levar a um outro evangelho, não vai nos levar a obedecermos a espíritos enganadores, a ensinos demônios, não vai nos levar a só ficar pensando em riquezas, em querer ser rico, em coisas terrenas, em negócios desta vida. Não, o que o Espírito nos diz não vai nos levar a praticar nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, muito pelo contrário mesmo, o que o Espírito vai nos dizer vai nos fazer ter repulsa por essas coisas. Vai nos fazer repelir essas coisas. Vai nos fazer nos acautelar dessas coisas. Porque essas coisas é que estão afogando muitos homens na ruína e perdição. Essas coisas é que estão arrastando muitas pessoas para coisas erradas, para práticas erradas, que estão contrárias ao Evangelho. Então, meus irmãos, nós, hoje, mais do que nunca, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, temos que dar ouvidos, não as orelhas, não. Não temos que dar as nossas orelhas ao que o Espírito diz. Temos que dar ouvidos. Os nossos ouvidos estão lá dentro, onde a ponta dos nossos dedos não alcançam. Mas a voz do Espírito tem que ser ouvida pelos nossos ouvidos. É isso que está escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, temos que estar com os nossos ouvidos atentos, sensíveis. Não podemos ensurdecer os nossos ouvidos, como muitos estão fazendo por aí. Porque não querem mais dar ouvidos ao Espírito. Pelo contrário, estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Estão dando ouvidos ao espírito do erro. Estão dando ouvidos a ensinos de demônios. Estão dando ouvidos às sugestões de Satanás, que lhes fala bem claro nos ouvidos. Aí essas coisas eles estão dando ouvidos. Mas ao Espírito não estão dando ouvidos. Porque não querem mais dar ouvidos ao Espírito. Porque muitas das coisas que o Espírito fala vai contra aquilo que está aí nesse sistema de denominações que tomou conta do mundo. O sistema de denominações, de templos construídos por mãos, com CNPJ e tudo, tomou conta do mundo. É um território livre para pregações que não tem nada a ver com aquilo que o Espírito nos diz. São contrárias, são coisas absurdas, são mentiras, são enganos, são sofismas e raciocínios falazes, são mentiras, são coisas do diabo, o pai da mentira. Então, meus irmãos, para que você não caia nesse engano, o que você tem que fazer? É dar ouvidos ao que o Espírito lhe diz hoje. Então que você possa começar a agir dessa forma. Começar a dar ouvidos ao Espírito, para que ele possa te guiar à verdade. Porque se ele te guiar à verdade, você vai sair das denominações, do sistema das denominações. Se o Espírito te guiar à verdade, ele vai te conduzir para fora do sistema das denominações, para que você fique apenas na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Porque igreja é aquilo
que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Ou seja, são as vidas, a minha e a sua. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso. Vamos dar valor àquilo a que o Espírito nos diz hoje. Então, eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Ouça o que o Espírito diz. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras. O primeiro está aqui no livro do profeta Zacarias. Está aqui no livro do profeta Zacarias. E esse texto tem a ver com a mensagem de hoje, porque na época de Zacarias o Espírito falava também. Então esse texto aqui vai falar sobre isso. Ele está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheciam, que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então, meus irmãos, aqui esse texto mostra as más consequências que podem acontecer na vida daqueles que não dão ouvidos ao que o Espírito diz. Isso está acontecendo hoje também, como aconteceu naquela época. Então, se você não quer que más consequências aconteçam em sua vida, não caia no engano de não dar ouvidos ao que o Espírito diz. Porque aquilo que o Espírito te diz é algo bom, é algo que vai te conduzir para a perfeição, é algo que vai trazer bons resultados em sua vida. Então, você tem que dar ouvidos ao Espírito. Você não pode se recusar a dar ouvidos ao Espírito, como esses homens aqui fizeram. Não quiseram atender, se tornaram rebeldes, deram as costas para aquele que lhes falava pelo Espírito. Eles deram as costas, ensurdeceram os ouvidos para não ouvirem mais o que o Espírito lhes dizia. Esses homens fizeram isso. E fizeram mais. Tornaram o coração de essas pessoas que não ouviram o Espírito, tornaram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas. Então os profetas, no caso aqui Zacarias e outros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses homens falaram para as pessoas pelo Espírito, mas a maioria daquelas pessoas que estavam ouvindo e ensurdecendo os ouvidos, deram as costas, se tornaram rebeldes, fizeram o coração se tornar como diamante, duro, impenetrável, ensurdeceram os ouvidos. E por isso as más consequências aconteceram na vida deles. Hoje está assim também com todos aqueles que hoje, infelizmente, se recusam a dar ouvidos ao que o Espírito diz, se tornando rebeldes,
aqueles que hoje ensurdecem os ouvidos e deixam seus corações duros como diamante, esses sofrem mais consequências, porque recusam-se a dar ouvidos à verdade que o Espírito lhes diz, e assim estão indo de mal a pior. As más consequências acontecem na vida deles. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Não deixe que isso aconteça em sua vida. Não deixe que isso aconteça em sua vida. E para que isso não aconteça em sua vida, você tem que dar ouvidos ao que o Espírito lhe diz hoje. Então eu vou ler aqui mais um texto que fala sobre essa questão que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu vou achar o texto aqui. Na folha. Em Atos dos Apóstolos, um homem deu ouvidos ao que o Espírito... um homem chamado Pedro deu ouvidos ao que o Espírito lhe disse. E esse texto está aqui. Olha o que aconteceu. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Então, meus irmãos, quando Pedro ouviu o Espírito lhe dizer palavras certas, palavras boas, palavras do que ele deveria fazer, ele fez sem hesitar. Porque está escrito: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Então, quando Pedro ouviu do Espírito que ele deveria ir com aqueles homens, ele foi sem hesitar. Ele não ficou questionando. Ele não ficou duvidando. Ele não ficou incrédulo. Ele não ensurdeceu os ouvidos. Ele não se tornou rebelde. Ele não deixou seu coração ficar duro como um diamante. Ele não endureceu o seu coração. Pelo contrário, ele foi sem hesitar, porque ele deu ouvidos ao que o Espírito lhe disse para ir. E ele foi, obedeceu. Ele foi e obedeceu. E o resultado disso aconteceu. Leia o texto que você vai ver. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Leia o texto todo que você vai ler. Você vai ver o que aconteceu. Então, meus irmãos, hoje nós não podemos hesitar quando ouvirmos o que o Espírito nos diz. Se o Espírito está te dizendo para você fazer alguma coisa, faça sem hesitar. Não duvide. Mas para que isso possa acontecer com você, você tem que dar ouvidos. Você tem que estar sensível. Você tem que estar ligado no Espírito. Você tem que andar no Espírito. Para que assim o Espírito possa lhe dizer, para que aquilo que o Espírito possa lhe dizer, você não tenha dúvida de que é o Espírito que está te falando claramente, para que não haja confusão. Não confunda a voz do Espírito com a voz do Espírito do erro, com a voz dos espíritos enganadores, com a voz dos falsos profetas, dos falsos pastores, bispos e apóstolos. Não confunda. A voz do Espírito é inconfundível. E quando você ouvir com seus ouvidos o que o Espírito lhe diz, faça sem hesitar o que ele está te dizendo. Faça sem hesitar o que ele está te dizendo. Porque o que ele está te dizendo é algo que vai trazer bons resultados. Não apenas para você, mas para outras pessoas também. Então, você tem que entender isso hoje. Você tem que dar ouvidos ao que o Espírito lhe diz. O que o Espírito lhe diz é algo que você tem que fazer. É algo que você tem que praticar. É algo que você tem que pensar. É algo que você tem que pregar e falar para as outras pessoas também. Então, chegou a hora de você entender isso. Porque isso é sério demais. Ouvir a voz do Espírito é algo sério demais. E é por esse motivo que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje.
que se chama ouça o que o Espírito diz. Leia aquelas 7 epístolas que o próprio Senhor Jesus enviou para aquelas 7 igrejas da Ásia. No final de todas elas está escrito isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus estimulando os irmãos a ouvirem o que o Espírito dizia para eles. O mesmo estímulo o Senhor Jesus está te dando hoje, com esta mensagem, que se chama Ouça o que o Espírito diz. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora, e ela começa assim. Está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, hoje é por meio do Espírito que o Senhor Jesus fala com você e também comigo. E isto pode acontecer diretamente. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nos versículos 19 e 20. E isso pode acontecer também através de um outro irmão. Ou seja, o Espírito pode também te falar através de um outro irmão. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, nos versículos 10 e 11. Meu irmão, eu falo por experiência própria, que o Espírito já falou comigo dessas duas maneiras, de forma que eu entendi e obedeci ao que ele me falou, porque o que o Espírito me falou veio sim da parte do Senhor Jesus. Meu irmão, todos nós que estamos em Cristo, como membros do seu corpo, temos 2 orelhas, mas só com os nossos 2 ouvidos é que podemos ouvir o que o Espírito diz. Porque quando o Espírito da verdade veio, ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ele veio para que ouçamos apenas a verdade e para que possamos andar apenas na verdade que ele mesmo venha a nos falar. Meu irmão, o Espírito não falará a você e nem a mim por si mesmo, mas ele só nos dirá tudo o que tiver ouvido do próprio Senhor Jesus e nos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito me glorificará, porque ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É assim que está escrito. E tudo quanto o Pai tem é do Senhor Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus nos disse que o Espírito há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É por isso que sempre temos que ouvir o que o Espírito nos diz. Porque o que ele nos diz são coisas importantes, principalmente para edificar a igreja. Meu irmão, muitas coisas que o Espírito falou a homens que foram movidos por ele já estão nas Escrituras. Por exemplo, leia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Sim, meu irmão, é por isso que temos que dar ouvidos ao que o Espírito diz, porque o que ele nos diz nunca nos fará apostatar da fé por obedecermos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pelo contrário, tudo o que o Espírito nos diz tem o objetivo de nos manter vivendo pela fé, sem nunca retroceder. Tudo o que o Espírito nos diz nos manterá desobedientes a espíritos enganadores e a todos os ensinos de demônios. Meu irmão, nós não temos recebido o Espírito do mundo, por isso nunca devemos dar ouvidos ao que ele diz, porque nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que o ouçamos
e para que possamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, meu irmão, hoje, mais do que nunca, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, temos que nos lembrar de que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito clara e simples e nos esclareceu. E esse esclarecimento serve para nos edificar as nossas vidas dentro da verdade que nós devemos entender, que devemos dar ouvidos ao que o Espírito diz. Então, meus irmãos, vamos agora fazer isso. Vamos deixar os nossos ouvidos sensíveis, atentos ao que o Espírito diz. Não vamos ser rebeldes. Não vamos dar as costas para aquilo que o Espírito nos diz. Não deixe o seu coração se endurecer, como se ele se tornasse um coração de diamante, para que você não ouça mais o que o Espírito lhe diz. Não deixe isso acontecer com a sua vida. A sua vida em Cristo, neste mundo, depende daquilo que o Espírito lhe diz. Porque aquilo que o Espírito lhe diz virá do próprio Senhor Jesus para a sua vida. Ou seja, será uma mensagem boa. Ele irá te dizer algo aprovado, algo certo para você praticar, para você fazer, para você pregar. É assim que tem que acontecer. Então, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, cada um de nós temos que dar ouvidos ao Espírito. O Espírito da verdade que o Senhor Jesus enviou. Ele veio com o objetivo de nos guiar a toda a verdade. Como iremos ser guiados a toda a verdade se, infelizmente, não demos ouvidos a aquilo que o Espírito está nos dizendo? Não tem como. Se deixarmos de ouvir aquilo que o Espírito da verdade está nos dizendo, vamos nos desviar da verdade. Vamos começar a praticar coisas erradas. Vamos nos perverter. Vamos pregar um outro evangelho. Vamos pregar um outro Jesus. Vamos dar ouvidos a outro espírito. A espíritos enganadores, a espíritos do erro. Então, meus irmãos, olha quantas coisas erradas irão acontecer nas nossas vidas se hoje não dermos ouvidos ao que o Espírito está nos dizendo. Então, isso é sério demais, é importante. Então, essa mensagem de hoje, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, ela tem esse objetivo de nos ensinar, de nos fazer acertar, de nos fazer dar ouvidos ao que o Espírito nos diz. Então, meus irmãos, vamos começar a agir assim, porque aqueles que infelizmente hoje não estão mais dando ouvidos ao que o Espírito lhes diz, estão sofrendo as más consequências disso, como aquele texto que eu li em Zacarias, quando aquelas pessoas não se recusaram a dar ouvidos, foram rebeldes, deram as costas, mas as consequências da parte do Senhor Deus veio sobre a vida deles. Então, meus irmãos, para evitar que isso aconteça, vamos agora, todos juntos como igreja, eu, você e todos os nossos outros irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, vamos dar ouvidos ao que o Espírito nos diz, para que assim, aquilo que o Espírito nos dizer, nos falar claramente aos nossos ouvidos, que devem estar atentos ao que ele vai nos dizer, para que possamos compreender, possa gerar bons resultados aperfeiçoadores nas nossas vidas. E assim possamos transmitir a palavra que ele nos disser para outras pessoas, para que possamos transmitir graça aos que ouvem essa mensagem. Vamos fazer isso, para que assim possamos ser pessoas
que adorem a Deus apenas no Espírito. Então que isso possa acontecer com todos nós, meus irmãos. Essa é a mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Então que seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.